Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Shalom, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o doce amor da Virgem Maria estejam em nossos corações. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de sermos agraciados pelo dom da vida. Louvado seja Deus pelos pequenos, grandes milagres que Ele nos concede a cada dia. O milagre de podermos ouvir, falar, enxergar, caminhar, né? O milagre de termos as nossas famílias, a nossa saúde, o pão de cada dia, o pão que Deus nos prepara, e até mesmo as enfermidades, né, meus irmãos, que muitas vezes é através das enfermidades, das dificuldades, das provações que nós passamos, que nós chegamos mais perto de Deus. Então hoje nós vamos meditar a palavra de Deus, que para nós hoje está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículos do 1 ao 8, estamos na segunda semana da Páscoa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Caríssimos irmãos e irmãs, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs, temos diante de nós hoje mais uma palavra maravilhosa. Vamos hoje apreciar e tirar proveito desse diálogo entre
Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um homem culto, um chefe religioso que pertencia ao farisaísmo, que era um grupo judaico que se distinguia pela estrita obediência da lei mosaica. Eles que muitas vezes foram nos evangelhos apontados como hipócritas, não é verdade? Eles que tinham ali mais de 600 leis e eles impunham no povo fardos tão pesados que eles mesmos não eram capazes de mover um dedo, né? Não faziam nada sobre esses fardos que eles impunham, né? Eles mesmos não eram capazes de carregar. Mas temos aqui um Nicodemos. Temos aqui um homem que foi ter de noite um encontro com Jesus. Diferente daqueles, né, que encontravam com Jesus às claras, à luz do dia, para tentar armar ciladas para Jesus, ficavam sempre querendo colocar Jesus à prova, ficavam sempre querendo pegar Jesus em alguma contradição. E o interessante é que Nicodemos, ele chega louvando os ensinamentos, os milagres, né, de Jesus. Ele chega assim, ele reconhece que Jesus é um mestre, né, e que alguém só poderia fazer aqueles milagres, aqueles prodígios, aquelas libertações que Jesus fazia, se fosse alguém com que Deus estivesse com ele, né? E então Nicodemos, ele queria saber mais sobre aquele que operava tais milagres, né? E Jesus então disse a Nicodemos, e ele diz para cada um de nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs, né? Que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, né? Como diz aqui na palavra, de que não adianta nada, não adiantava nada para Nicodemos, e não adianta nada para cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós pertencermos a uma religião, nós sermos conhecedores das leis, pertencermos a algum ministério, alguma pastoral, missões, né, ocuparmos cargos importantes. Nada disso faz com que tenhamos acesso ao reino de Deus, com que tenhamos acesso ao céu, se nós não deixarmos morrer em nós tudo aquilo que é velho. Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra encarnada. Jesus é a água que produz vida naqueles que se deixam ser lavados e purificados nessa água e que nele creem e são batizados. Nascer do Espírito é o mesmo que nascer de Deus. Deus é Espírito. E aqueles que dele nascem, daquele que dele são nascidos, recebem um Espírito novo, um novo coração, né? Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus veio ao mundo para salvar os que estão perdidos. Jesus quer que nós busquemos a conversão
e largamos a vida de pecado. Deixarmos os maus hábitos, né, como tantos, né, embriaguez, o orgulho, a vaidade, a sexualidade desregrada, desenfreada, né, enfim, tantos maus hábitos, né, que nós cometemos, que muitas pessoas cometem, e dentre outros, né. Não nos enganemos, meus irmãos e minhas irmãs, porque vamos à missa todos os domingos, quando temos oportunidade, né, agora com essa pandemia, mas não nos enganemos porque vamos à missa todos os domingos, ou porque prestamos algum serviço na igreja, que já estamos salvos, não. Peçamos a Deus um coração de carne, peçamos a Deus que tire de nós o coração de pedra, né? Que Ele nos dê um coração de carne no lugar do coração de pedra, um coração que permita, um coração que dê acesso à vontade de Deus, né? E não às nossas. Que peçamos a Deus a graça de sermos modelados e conduzidos por Ele. Seguir a Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil. Quem disse que é fácil ou é mentiroso já é santo, né? Porque Jesus mesmo nos disse que seguir a Ele não seria fácil, que nós teríamos que pegar a nossa cruz a cada dia e seguir. Seguir a Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, exigem renúncias e muitas vezes abrir mão dos prazeres, né, e das paixões do mundo é doloroso, às vezes nos custa. E é doloroso porque ainda somos fracos, né? Porque ainda somos apegados com essas paixões, né? Para fazer parte do reino de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, exige uma mudança radical. E ser radical muitas vezes vai doer. Vai doer. Mas acredite, meus irmãos e minhas irmãs, por mais doloroso que seja, vai passar. Tudo passa. Só o amor de Deus não passa, né? A tristeza vai passar, a dificuldade vai passar, mesmo que nós recebamos em vida milagres, curas, vai passar também. Tudo isso vai, né? Quando nós morrermos, tudo vai passar. E para onde nós iremos? Quem nós seguimos verdadeiramente ao longo de nossa vida, né? Todo sofrimento na busca da santidade, da conversão, será gratificante, meus irmãos e minhas irmãs, porque seremos herdeiros do céu, onde não haverá mais tristeza, nem dor, nem sofrimento. Que possamos, através, né, do arrependimento, sermos homens e mulheres que buscam a conversão e a santidade a cada dia, cada dia. E assim poderemos ser portadores do amor, da verdade, do perdão, da humildade e da pureza. Tudo isso é resultado de quem se deixa nascer de novo, né? De quem se deixou
nascer de novo, de quem se deixou nascer da água e do Espírito. Nós possamos ser homens e mulheres que busquem nascer da água e do Espírito, para que sejamos contemplados com o reino dos céus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje a igreja celebra São Vítor ou São Victor, ele que nasceu em Portugal, na aldeia de Passos, próximo a Braga. Viveu uma juventude focada em Deus, catecúmeno, né? Se preparava para receber o batismo. Uma pessoa com um coração bom. São Vítor sempre foi amigo de todos, porém, um dia ao encontrar um grupo de pagãos que prestavam culto a um ídolo, se recusou a participar, né, desse culto, e então foi levado pelos homens até o governador, e onde ele foi questionado. E ele viveu o martírio por não renunciar sua fé em Jesus Cristo. Foi preso em uma árvore e flagelado, sendo em seguida decapitado. Devido ao seu martírio e a sua fé inabalada, foi considerado ainda jovem um dos santos mártires da igreja, né? Tem uma oração de São Vítor que diz assim: Senhor, que nos deixemos curar e sejamos curados de nossas chagas, que demos ao mundo testemunho de nossa alegria. O nosso ofício seja servir e semear a esperança nos corações aflitos e desesperançados. Toda lágrima seja enxugada, toda aflição e gemido sejam ouvidos, toda promessa cumprida, assim seja. Amém. São Vítor, rogai por nós. Tenham todos uma ótima semana, uma semana abençoada, e que fiquem todos sobre o manto sagrado de Nossa Senhora. Beijos, fiquem com Deus.